Bom dia a todos. Estamos gravando, estamos ao vivo. Nas nossas conversas, né, Isabela, a gente percebeu recentemente que existe muita necessidade de mais informação sobre a questão do transplante. Eu, como um futuro transplantado, e muito animado, por sinal, a Isabela, como uma recente doadora, decidimos passar a informação e fazer esse bate-papo aqui. Eu sou Hélio Lima Neto, sou zootecnista, trabalho com pesquisa em nutrição animal e a Isabela, a gente já se conhece de longa data, a gente está falando aqui, antes dessa entrevista começar, a gente se conhece desde pequeno, a gente foi colega de científico, depois de faculdade. Ela é veterinária. Isabela, se apresente, por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Isabela Falco. Como o Hélio disse, eu sou veterinária, mas hoje em dia eu trabalho com pesquisa clínica em centros de pesquisa em hospitais. Mas a gente se conhece aí, não é desde criança não, né, Hélio? Desde que a gente nasceu, porque nossos pais estudaram juntos, trabalharam juntos, então a gente se conhece aí. Moraram juntos, eu acho, também, né? Moraram juntos, Então a gente se conhece aí há bastante tempo. E aí agora temos histórias aí semelhantes, cada um de um lado da história. Os caminhos se cruzaram novamente. E vamos contar um pouquinho aí para que as pessoas fiquem sabendo, né? Informação é a base de tudo. Exatamente. Então, a primeira pergunta, já para ir direto no ponto, Isabela, já fala para a gente rapidamente, assim, você doou o rim para o seu pai recentemente? Há quanto tempo atrás isso aconteceu? E como que está seu pai hoje, só para a gente começar tudo? Bom, resumindo aí, meu pai, ele é doente renal há mais de 20 anos, mas sempre teve a doença aí muito bem controlada. Nunca teve sintomas, né? Tratava direitinho, se cuidava. E aí, em 2021, ele começou a apresentar sintomas. E aí, o médico dele falou assim: olha, agora o próximo passo é daqui a um tempo você vai precisar de hemodiálise. E aí, aquilo me causou um desespero. E eu fiquei apavorada, e aí eu falei, gente, mas e o transplante? E aí não foi aventada essa possibilidade do transplante. Eu falei, então eu vou buscar outros médicos e tudo, para ver se essa possibilidade é viável. E como eu trabalho em hospital hoje em dia, eu busquei ajuda e aí a gente chegou uma médica e aí a gente começou a trabalhar essa possibilidade do transplante. E dentre vários, o caminho foi longo, foi árduo, mas a gente conseguiu fazer a cirurgia. Então, em agosto do ano passado, então tem um mês e um mês, eu doei o rim para o meu pai. E hoje em dia ele está super bem. Parabéns. E aí eu acho que já teve, a gente, pelo que você me falou há um tempo atrás, acho que já teve um primeiro mito, uma primeira barreira, que é o mito de uma pessoa que já tem uma idade mais avançada não pode fazer o transplante, né? E, na verdade, o que importa realmente é o status de saúde da pessoa. Se a pessoa tem 90 anos, né? Tem um tio meu em Campo Belo que completou 100 anos agora, até hoje excelente, vai para a fazenda todo dia trabalhar. Então, seria uma pessoa que com 90 anos, se tivesse tido a necessidade, poderia ter feito um transplante e viveria mais, igual ele já tem 100 anos hoje, com qualidade de vida, né? Então, o que importa realmente é o status da pessoa, não a idade, não é? Faz sentido? Faz todo sentido. Eu não sei te falar se existe uma nota de uma idade de corte. São multifatores, né, Hélio? Mas quando eu fui conversar com meu pai, a primeira coisa que ele falou assim: eu não tenho idade mais para isso.
Uhum, E aí, logo em seguida, eu cheguei a te contar essa história, né? O uhum, setor onde eu trabalho, o hospital onde eu trabalho faz transplante, foi onde a gente fez o nosso transplante. E aí, o setor onde eu trabalho faz exames pré-transplante, tanto para os doadores quanto para os receptores. uhum, Então, nessa semana que a gente conversou, eu peguei um prontuário de um paciente lá, que era um possível receptor, que na época ele era 4 anos mais velho que meu pai. Ó, caiu o fone aqui. Ele era 4 anos mais velho que meu pai. E uhum, aí eu puxei esse prontuário e liguei para ele. Falei assim: ó, que negócio que é esse da idade? Então, essa informação aí tá uhum, falha, né? Então, foi a primeira barreira que eu quebrei para ele, foi essa questão da idade. uhum. Muito interessante. Dentre Acho que o fato também, acho importante enfatizar que o fato da Isabela ser veterinária, eu acho que é um dos motivos que eu quis falar com ela aqui hoje também, porque ela tem mais, acho que, embasamento para explicar. E minha próxima pergunta é: como é a sua vida com um rim só? E, fisiologicamente, o que existe de adaptação para o rim que ficou, entre aspas, solitário, né? Ele consegue compensar a ausência do outro? A pressão arterial hoje é normal, o índice, né, o índice de filtração é normal, tudo ok com você? Ó, então, com relação ao rim, né? Vou te falar aí como veterinário, o rim ele tem uma capacidade, uma reserva de filtração, né? Ele é composto por milhares de néfrons e cada néfron ele faz o trabalho completo. Então, não é um pedacinho do rim que faz uma coisa, o outro pedaço, né? Um rim faz uma parte da função, o outro rim faz outra parte. Cada néfron ali faz o serviço completo de filtração. Então, Uhum, assim, a gente consegue filtrar o nosso sangue com uma certa quantidade de néfrons e a gente não usa todos os néfrons. Então, a gente tem uma reserva aí. Então, a gente vai perdendo isso aí. Todo mundo perde, né, ao uhum, longo da vida. E no caso dos doentes renais, eles perdem além do que é necessário para fazer essa filtração, né? uhum, Então, daí todas as consequências da doença renal. Mas aí a pessoa que vive com um rim, ela é totalmente capaz de continuar filtrando aí o sangue de forma normal. Você me uhum, perguntou aí dos meus exames e tudo, eu estou no processo aí de fazer os exames, como completou um ano agora, eu estou fazendo uns exames iniciais e aí ainda não fiz todos os exames pós-cirurgia. uhum, Mas nas conversas, né, com a equipe médica e tudo, eu tenho que ter, eu tenho e vou levar uma vida normal. Eu uhum, tenho que ter uma vida saudável, eu tenho que me exercitar, me alimentar bem, tomar água, não cometer excessos, uhum, como qualquer outra pessoa. Não é porque eu tenho um rim que eu tenho que fazer isso, não. Qualquer outra pessoa deve ter esse estilo de vida. Então, uhum, comigo não é diferente. A única coisa, assim, que eles recomendam de ter um pouquinho mais de cuidado, e isso sempre foi uma preocupação minha, é o uso de anti-inflamatório. Né? uhum. Então, não abusar de anti-inflamatório. Mas isso, assim, eu nunca, Isso sempre fui sempre assim, foi um conhecimento que você já teve também, sempre. né, desde o início, né? É, Então, assim, eu não sou aquela pessoa que toma anti-inflamatório quando tá com dor de garganta. é, Então, assim, só quando eu tô precisando mesmo tomar um anti-inflamatório, eu tomo pelo tanto de dia, né, o mínimo necessário. Então, e isso é uma coisa que todo mundo deve fazer é. também. Não é Inclusive uma recomendação diferente, né? só fazendo um adendo, inclusive tem as linhas, né, ou as famílias de anti-inflamatório que são amigáveis ao rim, né? Uhum. Eu, quando tenho que tomar agora, porque eu tô com 8% de função renal, eu tenho que escolher só alguns específicos. Então, isso é muito criterioso para mim.
né? Sim. Mas é igual, acho que é questão de antibiótico também. Não é porque você tá saudável e não tem nada que você pode abusar, entendeu? Não tem, Claro, claro. antibiótico, assim, ninguém pode abusar, né? É, E, e exatamente. tem, e Então, tem antibióticos que são nefrotóxicos, né? Mais uhum, nefrotóxicos. Então, exatamente. realmente. É. E outra coisa também que eu queria falar é que várias pessoas, quando a gente começa a falar de rim e tal, ontem mesmo eu estava numa festa e um amigo falou assim: o meu pai, ele descobriu que ele vivia com um rim só, quando ele tinha 25 anos, entendeu? O outro rim dele Existe, né? não era funcional, entendeu? Esse Uhum. tipo de mutação é mais comum do que a gente imagina. É. O meu vizinho E aqui do por, lado e também por só algum tem um rim. motivo também, É, né? Por algum é, motivo aleatório que ele descobriu. Ele estava investigando outra coisa e aí exatamente. descobriu. É. É. Então, muita gente tem hoje um rim só e nem sabe, né? Uhum. O que te motivou, Isabela, para poder ajudar o seu pai? Eh, 2 perguntas em uma. O que te motivou e como é que você sente hoje? Porque o que eu estou aprendendo, o que eu falo sobre doação de órgão hoje, que a pessoa que doa, você pode confirmar isso para mim, doa o órgão, ela ganha o maior presente da sua vida em doar um órgão. É verdade? Eu falo que assim foi a maior decisão, maior e a melhor decisão que eu tomei na minha vida. O que motivou é ver meu pai bem. Eu não queria ver ele preso numa máquina de hemodiálise. E Uhum, ele acabou durante o processo tendo que fazer. Ele fez durante 4 meses hum, e suportou. Ele foi muito forte, muito resiliente, mas eu não queria isso para a vida dele. E então a motivação foi ver meu pai bem, né? uhum. E pensar que tudo deu certo, que ele tá bem hoje e tudo. Então, assim, é o maior presente que eu podia ter mesmo. É. Eu falei com seu pai, alguns meses atrás, e eu falei: "Como que é a cirurgia e tudo mais?" E ele falou assim: "Não, 2 semanas depois você já pode jogar futebol". Exagerado, né? É, Como se ele fosse o maior atleta, né? é, Essa parte ele pula. é. Mas o que que você vê, assim, quando você fala com as pessoas hoje de uma das maiores das desinformações, que existem, sobre o processo de doação? Acho que a gente viu recentemente aí a história do Faustão foi chocante, né? Assim, eu entrava nas reportagens, assim, eu via os comentários, ele comprou, isso ai, porque ele é o Uhum, Faustão, né? E tudo. Então, assim, como que pode sair um coração em uma semana e tudo. Então, assim, meu pai não é o Faustão uhum, e ele foi inscrito, né? Apesar da gente sempre ter feito o processo para eu doar, né? Ele foi inscrito em lista, né? Uma uhum, semana, mais ou menos uns 15 dias antes da nossa cirurgia. Ele foi colocado na lista. E uma semana antes da nossa cirurgia estava marcada já. uhum. A minha irmã me ligou, falou: socorro, eu não esqueço disso. Socorro, parece que saiu um rim pro meu pai. Com E uma aí, semana só, né? com uma semana, ele tinha sido inscrito 15 dias antes, uma semana depois, ele foi chamado. E aí, assim, como né, ele não recebeu esse rim, como é que foi? Como é que foi a história? Tinham Isabela, 4 pessoas. Oi. antes de você continuar essa história, vamos fazer um adendo importante aqui. Hum, Vamos só explicar para as pessoas e essa diferença. Existe o doador vivo, que você não tem que entrar na fila, né? Que hoje é o meu caso, eu tenho um amigo que vai doar para mim. Você não tem que entrar na fila. E quando você começa a hemodiálise, você entra na fila do doador morto, não é isso? Na verdade,
quando o paciente, ele tem, aí eu não sei se aí é dessa forma, tá, Hélio? Mas assim, aqui, quando o paciente, ele tem a taxa de filtração glomerular maior que 10, de 15, por volta de 15, ele já é elegível para o transplante, mas ele não pode entrar em lista. Para ele entrar em lista, ele tem que ter menor que 10 a taxa de filtração, ou já estar em hemodiálise, ou as duas coisas, entendeu? Então, quando a gente iniciou o processo, meu pai estava aí 15, por aí. E aí, nesses casos, o que se autoriza é a doação preemptiva, que no caso é do doador vivo, né? E aqui, então, é até 4º grau, né, de grau de parentesco, né? Ou então com ação judicial. Então, eu sou filha e tudo. Filhos, tem médicos que não aconselham muito e tudo, mas não era o caso da nossa médica. Ela não, né, eu fiz uma bateria de exames, a causa, apesar do meu pai não ter um diagnóstico fechado, por ele ter uma doença muito antiga, não se fazia biópsia antigamente. Então, quando isso começou a ser possível, o rim do meu pai já estava deteriorado, já estava fibrosado, então não ia adiantar fazer biópsia para fechar um diagnóstico. Mas, por essa evolução lenta, né, e tudo, então, assim, não é nada que seja familiar ou genético. Então, isso não me impediria de doar o rim, né? Então, a gente começou esse processo sendo a doação preemptiva. Só que aí, né, o processo foi longo, teve percalços e tudo, e meu pai acabou caindo da hemodiálise. Mas aí, então, no processo, né, ele tendo hemodiálise, e a filtração dele, se eu não me engano, eu acho que chegou a 8 ou 7, uma coisa assim, agora eu não vou lembrar, mas assim, caiu para menos que 10 e ele precisou de hemodiálise, né? Então, ele poderia entrar na fila de doação. Um aspecto aqui, um ponto interessante que eu pensei aqui comparando o sistema do Canadá com o Brasil, né? A gente já conversou também algumas vezes, tem prós e contras de vários dos países, né? O Brasil tem muitas coisas que está bem avançado. Isso que você falou, eu não sabia. Acho que o Brasil está mais avançado nesse critério de quando que você entra na fila do doador morto, que é abaixo de 10% de filtração glomerular, abaixo de 10%, sim. Ou em hemodiálise, né? Aqui eu só entro na fila a partir da hemodiálise. Hoje eu tenho abaixo de 10%, mas eu não estou na fila, que eu acho totalmente errado, entendeu? Olha. Que eu falei com o meu médico, eu falei, até quando que eu vou ficar fazendo os exames de sangue para fazer o controle, porque eu ainda estou bem, eu estou assintomático, né? Mas eu falei, eu não quero ir para o livro dos recordes com o cara que tem 2% de função de filtração glomerular ainda está bem. Eu não quero isso que aconteça comigo, sabe? Porque eu me cuido tão bem que eu vou... que vai caindo, mas... E quanto melhor você estiver, mais rígido você estiver, maiores são as chances da cirurgia ser bem sucedida, né? Exatamente. Então, é um ponto muito importante que aí já tem que, no caso, associação médica, às vezes legislação, né? Como é que muda esse tipo de protocolo, né? Seria a palavra certa, né? Biologicamente, no Brasil é melhor do que aqui, nesse aspecto, entendeu? Se tem esse aspecto, né? Uma coisa de hemodiálise também, Isabela, que eu queria falar é que sobre hemodiálise, talvez eu tenha que começar a hemodiálise antes de fazer a nefrectomia, né? Mas eu não me sinto mais, e com as conversas com o meu médico, que isso é um problema, entendeu? Se no meu caso eu fizer um transplante e tiver uma rejeição e tiver que fazer a hemodiálise para o resto da vida, aqui eles já fazem noturnamente, você vai para o hospital a cada um dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Fica lá fazendo 12 horas, porque quanto mais horas, melhora a sua qualidade de vida. Basicamente, você dorme lá, volta o dia seguinte e a vida continua.
E tem uma britânica que ela chama Maddie Warren. Ela tem 25 anos de hemodiálise, ela corre maratonas completas de 42 quilômetros, 41. Dois. Ela tem uma vida mais ativa do que muitas pessoas, entendeu? Então, eu acho que está muito na cabeça também, de como que você encara esse processo da vida. Eu não vejo como sendo um Sim. problema, eu vejo como uma nova fase da minha vida, mas espero que a hemodiálise fique de lado para mim. Mas se tiver que acontecer também, me adaptar. E aqui, o outro aspecto que É eles uma coisa que a fazem gente tem que aqui, aprender a lidar, né? o outro aspecto que eles fazem aqui no Canadá, eles te treinam, fazem a adaptação toda da tubulação de água, esgoto na sua casa, e o governo te dá tudo, as máquinas que você faz em casa, porque você faz todo dia dormindo, entendeu? Então, dia Uhum, seguinte você acorda renovado, dia seguinte você está renovado. Você não está nunca com aquele excesso de toxina no seu corpo acumulando para poder limpar depois, né? uhum. É, Então, o objetivo, e acho que a cada ano que passa, né, a ciência vai trazendo mais tecnologia para que as pessoas tenham qualidade de vida com o desafio qualquer que seja, né? É, sem Então, eu dúvida. acho que isso aí é uma coisa importante também. Eu vejo muita gente com hemodiálise, está associado ao sofrimento. Hemodiálise, a pessoa vai lá e está todo mundo com. Realmente, tem gente que tem outros problemas e tal, mas eu vejo o hospital, quando você vai lá, um lugar de cura e de trazer coisas, benefícios para as pessoas, né? Isso aí, assim, é uma visão muito positiva, né? Meu pai, ele encarou dessa forma aí. Uhum, Ele nunca reclamou e quando ele teve que começar a fazer, foi depois de uma crise, então ele teve que ficar internado e tudo foi um negócio mais agudo e tudo. Mas assim, eu não fui capaz de ter essa visão tão positiva, uhum, entendeu? E eu vejo muito isso, assim, meu pai, ele encarou de uma forma muito mais resiliente, muito mais forte do uhum, que eu. Eu tive meus momentos de desespero, sabe, ficar no fundo do poço, hum, porque eu não queria que ele passasse por isso. sim, Mas ele soube enfrentar muito melhor do que eu. Ele que é né, que é. viveu na pele, soube enfrentar muito melhor do que eu. Eu acho que no caso do seu pai, no meu caso, eu acho que psicologicamente, como a gente já sabe que tem esse desafio há muitos anos, a gente vai automaticamente se preparando aos poucos, eu acho, Preparando entendeu? a cabeça, né? E sabe que a nossa vida não é normal, então se prepare, né? É. Isabela, na internet tem muita coisa estranha, assim, que as pessoas ficam compartilhando e perguntando. Algumas das perguntas que eu achei aqui na internet é: a doação de órgãos deixa o seu corpo deformado? A Na doação, verdade, do rim, né? No seu caso, mas em no geral. caso do meu É, é. ou do meu pai? Não, a sua, tipo, o fato O de ter meu? doado. Não, existem duas técnicas da retirada do rim, né? Uhum. Tem a técnica, tem a infoice, né? Que faz um corte no abdômen, que até então era a que eu conhecia, né? Então tira Co- aqui, né? Como que é o termo técnico? Usa foice? Foice, é que ela é meio assim, ó, sabe? Ela é meio arredondadinha, assim. Aham, E aí, que era que eu sabia que ia acontecer, aham. assim, que ia acontecer, não, que eu imaginaria que ia acontecer, e eu imaginaria que eu ia ficar com aquela cicatriz na barriga, né? E para mim, isso nunca foi um problema, né? Uhum. Mas aí, no meio do processo, a médica falou assim: ó, ela é nefrologista em 2 hospitais, num hospital particular e num hospital SUS. Uhum. E totalmente SUS, que é o que a gente fez a cirurgia. Falou assim, ó, no hospital particular tem a técnica do abdômen e tem a técnica por vídeo. O médico decide meio na hora, ele vai da cabeça dele, ele tem os critérios dele e tal. E Aqui o termo técnico é no, vídeo laparoscopia, não é? isso, eu vou Aham. explicar.
E aí, no hospital que a gente estava fazendo o processo, ele falou: ó, aqui é tudo por vídeo. Então, a cirurgia, ela é aquela cirurgia por vídeo que faz 4 furinhos na barriga, né? Entra com o vídeo, né? E aí a nefrectomia se faz bem ventral, é uma cicatriz de cesariana. Só que ela é um pouquinho mais deslocada para o lado, porque o rim está mais lateral, né, do que o Uhum, útero. Então, eu tenho 3 pontinhos, porque um é dentro do umbigo, não dá para ver, então eu tenho 3 pontinhos na barriga uhum. e uma cicatriz que parece que é uma cesariana. Então, né, mas assim, eu estaria super tranquila em ter uma cicatriz na minha barriga, entendeu? É. A inserção do rim já é por essa técnica. Então, meu pai tem essa cicatriz aqui no abdômen. Uhum. Então, assim, deformidade, cicatriz cirúrgica, né? Não é só a doação de órgãos que pode deixar cicatriz, né? Claro, claro. Então, qualquer cirurgia pode deixar E cicatriz. nesse caso é Então, uma cicatriz que traz uma marca sempre positiva na sua vida, né? sim, então assim, Né? Tipo, se eu, se eu, lógico que eu prefiro ter os pontinhos, não, eu não vou negar, né, do que ter a cicatriz maior, isso aí é inegável. Mas uhum, assim, eu sempre, até eu não sabia que tinha essa técnica. Então, assim, uhum, isso não, em nenhum momento foi uma questão para mim, né? Ai, eu vou doar ou não vou doar, porque eu vou ficar com uma cicatriz na barriga. Isso não era uma uhum. questão, entendeu? A Claro, claro, ser claro. na minha cabeça. É interessante. E também hoje em dia também tem muitas. Eu acho que isso não deve ser nenhum desafio para ninguém. Isso é quase nada, igual você falou. Acho que o problema é quando às vezes a pessoa tem um acidente de trabalho, tem uma marca no rosto, alguma coisa assim, e vai ficar É, vendo o resto da vida no espelho e falar assim, por que que aquele dia eu não cuidei, né? No seu é, caso é o contrário. Você todo dia vê aquela marca e fala, ainda bem que eu tenho essa marca. Essa marca valeu nossa, muito a pena, eu entendeu? tenho muito orgulho dessa cicatriz. Tipo, na sua cabeça é uma coisa, tipo, né? Igual quando uma pessoa faz uma tatuagem sobre a mãe, sobre o pai, uma coisa, ela sempre vê e fala, nossa, que orgulho que eu tinha dessa pessoa. Tá sempre trazendo memórias positivas, né? Sim. Na sua opinião, por que que as pessoas, tem vários motivos, tem motivos culturais, coisas muito profundas que a gente não consegue discutir aqui, mas por que que as pessoas elas não doam órgãos ou quando tem um parente ou tem alguém em uma situação de necessidade, elas ficam se hesitando, desinformação, é medo, as pessoas não entendem muito da biologia do corpo humano. Eu acho que O o que que principal acontece? é a desinformação, né? Essa história aí do Faustão provou aí pra gente, né? Que assim, o povo tinha certeza que ele furou a fila porque saiu muito rápido, né? Uhum, E isso pode acontecer, como de fato aconteceu com meu pai, né? uhum, E por uma série de motivos acabou não acontecendo. Foi para o que aí nesse caso, né? No meu pai, quando chamaram ele, né? O que falaram era que tinham 4 possíveis receptores. Ele estava no. Aí nesse caso tem uma lista, tem uma fila, né? uhum, Meu pai era o quarto. E aí acredito que seja por tempo, né? Porque meu pai tinha 15 dias que estava na uhum, lista, uma semana que estava na lista, né? Então, iam testar os 4 para ver, né, qual que teria compatibilidade. E aí meu pai veio correndo e tudo, ele ainda não estava aqui em Belo Horizonte, ele estava em Lavras, né? uhum, Ele ia vir para cá, juntou tudo correndo, veio tudo rápido, assim, né? Na correria. E acabou que os 2 primeiros tinham exames compatíveis e acabaram fazendo o transplante, né? uhum, Então, antes do meu pai chegar aqui, porque né, isso aconteceu assim, ligaram para o meu pai, acho que antes de 7 horas da manhã. E uhum, aí, né, foi aquela correria e tal, foram vindo para cá. Antes do meu pai chegar, no meio da tarde, a gente ficou sabendo que tinha saído para os 2 primeiros.
Uhum. Foi assim, né? A gente ficou meio chateado, mas a gente sabia que dali uma semana a coisa ia acontecer mesmo. Então, assim, as coisas podem acontecer rápido mesmo. Não é porque é Uhum. o Faustão, né? Sim, sim. Então, tem muita desinformação aí, né? Uhum. Então, é isso que a gente tem que quebrar aí É. para aumentar. Tem muita gente que acha que vai matar a pessoa, né? E é engraçado que eu escutei uma coisa ao contrário, sabe? Assim, Hum. um amigo meu, assim, de longa data, que eu não conversava há muito tempo, entrou em contato comigo. E aí, como é que você tá? E tal. Conversa vai, conversa vem. Eu contei para ele o que tinha acontecido. Tinha sido, assim, tipo, tinha 3 meses que eu tinha doado o rim. Ele, nossa, que legal, nananã e tal. E aí depois ele ficou com aquilo na cabeça, né? Aí diz ele que tem um amigo médico falando assim, aí foi perguntar para o amigo dele, falou assim, e aí, como é que faz quando o pai dela vier a falecer? Como é que vai fazer como é que é o processo para Devolve. voltar o rim para ela? Eu falei, não tem como voltar. Porque, né, não tem que ter morte cerebral, tem uma série de Não critérios. precisa voltar, não Não precisa. precisa, primeiro que não precisa, né? Então, assim, na cabeça dele, qualquer pessoa que morre poderia doar, não, mas tem uma série de critérios, tem que ter a morte cerebral, só então se a pessoa morreu, parou de bater o coração, não tem como fazer a É, é, doação, né? é. Então ele imaginou o contrário, como é que ia voltar para mim, né? Como é que era o processo para voltar? Eu falei, não existe esse processo. Você tá ligando pro seu pai todo dia. Pai, bebe água, cuida do rim aí que eu quero ele de volta, viu? O que eu quero ele de volta. Não, Deus tá dado. Esse- Ontem também, eu conversando com um amigo, ele estava contando que no trabalho, teve uma colega de trabalho que foi no sistema de saúde aqui, e doou um rim de forma altruística para falou, eu só preciso de um, pode pegar o meu rim, para quem precisar. Aí eu falei assim, Uau! mas e isso não é o primeiro caso que eu já escuto aqui, entendeu? Aí eu falei, mas nossa, que atitude legal, né? Que bonita. Aí ele falou assim, não, não. Eu falei, mas por que não? Ela falou, porque há 10 anos ela só fala disso na vida dela. Fez isso, entendeu? Ela ficou muito chata. Ela conta para todo mundo e ela não para de falar disso, entendeu? Ué, mas é uma história, tipo assim. É, Eu gosto de contar que eu doei o rim é, pro meu pai. é, Assim, é uma forma de propagar a informação, claro, né? claro. Então, assim, ela não é chata, É, não acho, é. não. Não, não, concordo. Tem que Ela falar tem mesmo. mais que propagar. É, Se isso pode ser feito dessa forma aí no Canadá, tem que ser é, mais que, né, ser é, difundido mesmo. Então, exatamente. vai contar para todo mundo. Fala, oi, tudo bem? Oi, tudo Porque bem? Eu doei meu rim, tá? Prazer, tudo bem? Eu doei meu rim. é. Oi, tudo bem? Tá joia? Quando eu doei meu rim, seja essa pessoa. Porque às vezes tem pessoa na vida também que, por algum motivo, perdeu a motivação da vida, a vida tá difícil. Se ela faz uma atitude dessa, uma ação dessa, e aquilo muda a vida dela, vale a pena, né? É, Tipo, ela muda a forma de enxergar as coisas, que para muita gente é o único problema que a pessoa tem na vida, é só a forma de enxergar as coisas que tá errada, né? é. Qualquer coisa que ajudar. É burocrático? Foi o processo para você, como doadora? Foi burocrático? Burocrático não, porque assim, como eu sou filha, né, Uhum, eu procurei a médica querendo fazer isso. Então, assim, entramos eu e a minha irmã para fazer os exames, né? É, porque assim, ó, né, primeira vez que eu tive essa conversa com ela, falei assim, você doaria um rim pro meu pai? uhum. Aí ela falou, eu doaria até os dois. Eu falei, agora você tá competindo comigo, né? Porque eu falei primeiro que eu ia doar e você fala que vai doar os dois, né? Briga de irmão, Aí né? você fala, os médicos não vão aceitar essa ideia. É. Aí, então assim, entramos as duas, mas assim, é,
eu fiz mais exames, eu fiz a bateria toda. Caso eu tomasse bomba, né, em alguma coisa, ela entraria no processo. Então, ela fez só os exames iniciais, né? Então, mas assim, é um processo longo, assim, são muitos exames. E o caminho, que eu acho que assim, cada caso é um caso. A nossa médica falou que tem casos que vão mais rápido, né? Agora, o caminho que a gente teve que percorrer teve alguns percalços, né? Então, meu pai, ele teve problema em fazer a fístula dele, né, para fazer hemodiálise. Deu errado 2 vezes. Meu pai teve Covid. Então, quando meu pai teve Covid, a gente começou o processo na época da pandemia, né? Então, já estava uma fase mais branda, mas ainda a pandemia ainda existia. E aí, ele teve, assim, sintomas muito brandos e tudo, ficou super bem, mas a médica falou assim, agora a gente para tudo, porque tem que esperar 3 meses do Covid por causa dos riscos de trombose na cirurgia, que o Covid ele pode predispor. Então, tivemos que parar tudo que a gente estava fazendo, parou, cruzar os braços e esperar dar 3 meses. E foi nesse período que ele caiu na hemodiálise. Né? Então, teve isso, mas assim, burocrático não é, né? Não O processo é longo, né? É longo, o processo é muito longo exame. e assim, são muitas coisas que tem que ser avaliadas, tanto em mim quanto nele, né? Então, não é meia dúzia de exames. Os exames de sangue que eu fiz, deu assim, um calhamacinho, assim, ó, de exames de imagem que eu tive que fazer. Então, assim, né? Que tem que assegurar aí tudo que eu tô apta, né? A viver com um rim só, que eu não vou passar, né? Então, fazem-se sorologias de doenças virais para, né? Para eu não passar nenhum vírus para o meu pai, que é uma pessoa imunossuprimida. Então, assim, é muita coisa mesmo. Aí você tem que assinar um termo de consentimento. Sim. Nós 2 assinamos um termo de consentimento. Sim. Eu acho que toda essa bateria de exames é porque, você me corrija se eu estiver errado, mas existe um princípio na medicina que, com relação ao transplante, que você não pode, para tentar, entre aspas, consertar um paciente, estragar outro, né? Sim. Não, em termos Sim. bem claros, assim. Então, Sim. como você doou, tinha que ter a segurança total de que você, com um rim só, igual você falou, você ia ter a qualidade de vida normal, entendeu? Que é o que Sim. acontece hoje com você. Tem que garantir que eu tô bem em todos os aspectos, né? Em todos os sistemas do meu Exatamente. corpo, né? Aham. Porque se eu não estiver bem, às vezes a falta de um rim pode impactar em outra coisa, sei lá, né? Então, assim, tem que assegurar que eu tô realmente bem, né? E faz todo sentido esse princípio, eu Faz concordo todo totalmente, sentido. né? Faz todo sentido. Inclusive o aspecto também, você falou todos os sentidos, tem o aspecto psicológico, né? Você teve que ter entrevista com psicóloga, não tem que ter? Para ser aprovada? Ou você não Não, teve esse... não tive entrevista. A gente teve reunião com a equipe médica da cirurgia, sabe? Então, assim, a gente tirou todas as dúvidas. E aí, assim, eu levei um caderninho com várias e várias páginas. O médico falou que eu nunca vi uma paciente com tanta pergunta na vida dele. Perguntei de tudo, assim, sabe? Assim, Claro, da claro. coisa mais besta a mais, né? Então, para a gente se sentir segura. E aí a gente faz essa reunião com todo mundo. Então, foi eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo pôde tirar as dúvidas também, entendeu? Então, e a gente saiu dali tranquila, né? Segura da decisão. Eu iniciei o processo aí no Brasil também, eu tive uma entrevista com a psicóloga. Isso é legal. Achei totalmente importante, e eu fui aprovado instantaneamente, porque quando ela perguntou se eu aceitaria o órgão de outra pessoa, eu falei, eu aceitaria até xenotransplante, né, que é o transplante é um órgão de outra espécie,
de outra né? Que espécie. ainda não existe, mas existe experimentação a respeito. Sim. Mas se existisse, né, o que eu preciso é só um sistema de filtração novo para o meu corpo. E ela falou assim, não, ok, tá aprovado. Porque tem gente que já coloca outras coisas, né? Se eu vou ter o comportamento da pessoa que está me doando rim, se transfere parte da alma, tem várias coisas que são totalmente sem embasamento. Infundadas, né? Infundado, essa é a palavra. Mais um aspecto que foi, eu acho, estranho aí do Brasil, e quando se fala de críticas é para melhorar, né? E depois de criticar o do Brasil, eu lembrei de uma crítica aqui do Canadá. Foi que uma pessoa que foi doar para mim aí no Brasil, ela foi reprovada depois nos exames físicos, os exames de pressão arterial e tudo mais, mas a psicóloga, durante a entrevista, achou que essa pessoa estava com desinformação sobre transplante, não sabia responder algumas das perguntas dela. E o que a psicóloga do SUS fez foi falar para ela: você estuda, você vai para casa, estuda e depois a gente tem que ter uma outra entrevista, entendeu? Mas o problema é que a maioria das pessoas não sabe aonde buscar a informação, né? Entendeu? Então, o correto seria, igual eu já vi aqui, eu, quando entrei, cheguei abaixo de 20% de filtração glomerular, te dão um livro do sistema de saúde com todas as perguntas e todo o Não, processo. isso aí é uma coisa que precisa ser trabalhada aqui no Brasil, sem Exatamente, entendeu? dúvida. Porque eu fiquei muito revoltado, porque eu pensei, se a pessoa sai de lá, ela tá querendo te doar, ela sai de lá e ela entra num site de teoria da Um conspiração, site alguma coisa, errado, que fala aspectos errados e ela não sabe filtrar aquela informação, entendeu? aí ela muda a ideia. Exato, é muito, muito complicado. É, A crítica verdade. daqui que eu vejo também com relação, né, teve esse lado positivo, me deram um livro, mas o livro foi dado para mim, mas aqui eu vejo que tem muita burocracia, né, eles chamam de red tape, todo mundo que trabalha no governo está ali, vamos dizer assim, preocupado com o seu emprego, ninguém quer perder, todo mundo respeitando as regras, mas essas coisas têm muita dificuldade, não estão no site do sistema de saúde, não estão disponíveis a download, os cursos que eu fiz online não são publicados, é tudo meio que né, oculto, assim, por questão de legislação ou questão interna, não sei. E eu já questionei vários profissionais de saúde, falei assim, isso é utilidade pública, informações Sim. importantes. Aí, o que a nutricionista me falou aqui, a resposta dela foi, essa informação é para um nicho muito específico, entendeu? Tipo, Não. É o que você é, falou aí. Você aí, quando chegou no abaixo de 20, você recebeu uma apostila. Tá, você já uhum, tá acima do que é feito aqui no Brasil, mas a informação tem que ser para todos, claro, né? claro, Porque, assim, eu não sei, o dia que, se eu perder um ente querido e aí ele tiver morte cerebral e tal, se eu não souber, eu vou negar. Então, a gente não sabe, né? Então, tem que estar para todo mundo, não é um nicho específico. A gente não sabe quem vai poder doar, né? utilidade pública. E o mais Utilidade. importante, Tem que ser, não sei, alguma forma de ensinar isso nas escolas, não sei. Não consigo, não sou boa para pensar em políticas públicas, mas assim, uhum, não é só para você. Todo mundo tem que ficar sabendo. Todo mundo. não, eu acho que Para aumentar. o mais importante, quando existe essas apostilas, esses livros que são desenvolvidas pelo governo, isso tem que ser público para para receber o escrutínio de profissionais que têm conhecimento daquela informação, que vão ler e vão dar o feedback para melhoria. Falar, essa informação aqui, ela já está defasada há 10 anos, entendeu? Aham, As coisas vão mudando, e, entendeu? isso tem que ser É, contínua, exatamente. Educação exatamente. continuada É e igual, é igual o Wikipedia, entendeu? Você tem um engenheiro aposentado que o cara tem muito conhecimento, ele está aposentado, ele vai lá e fica contribuindo com o conhecimento naquela área, né? E se isso se pudesse ser feito, né, e deveria ser feito, você teria um site
ou livros e apostilas com muito mais informação hoje em dia, né. É, com certeza. Isso aí tem que E ser espalhado para é, todo mundo. mas eu vejo também que muitos dos pacientes quando vão quando ir no hospital, às vezes a pessoa está num estado também, às vezes, mais sensível, mais debilitada, ela não está eu estou questionando muitas coisas, porque ainda estou jovem, ainda tenho um pouco de energia, e eu acho que o objetivo é esse, né, se a gente não lutar para que as coisas melhorem, nada vai mudar, né. Exatamente. É, é. É, É isso aí. ok, vamos fazer a nossa parte. Eh, Como é que fica o status, assim? É uma pergunta que existe aqui, essa pergunta já eu não sei se é mais difícil de responder, mas é uma pergunta que muito recorrente na internet. Como que fica o status da doação de órgãos diante da minha religião, por exemplo? Você acha que tem algumas religiões É, que a minha religião é totalmente a favor, porque isso é um ato de amor, de doação, né? Então, assim, totalmente a favor. uhum, Isso não, não, é, não é um empecilho. uhum. O que mais? Você tem alguma pergunta para mim? Conta pra gente aí como é que você está se sentindo nessa fase aí, aguardando o processo. Eu acho que é importante a gente saber o lado de quem está vivendo isso na pele. Uhum. Conta o que você sente, o que você pensa, o que você espera. Eu espero primeiro eu espero ano que vem ter uma vida nova, né, com o meu rim novo e poder ser ativo, que eu gosto de muito esporte, de andar de bicicleta, fazer exercício, e agora eu estou fazendo cada vez menos, porque eu já sinto mais cansado, né. Então eu quero ter uma vida normal. Eu tô eu me sinto animado com todas as perspectivas positivas que vêm, entendeu? O que gera para mim estresse é que isso tudo que a gente está discutindo, eu vejo que tem profissionais preparados, tem gente que às vezes não quer ajudar, o sistema daqui também não é perfeito, e eu já sou um pouco impaciente, sabe? Isso que você falou agora de eu estou abaixo de 10% de função renal, ainda trabalho tempo integral, consigo fazer tudo, né? Ontem a gente teve um dia muito cheio, socializamos, um monte de coisa a gente fez, eu estava normal, entendeu? Apesar de que quando eu vou, as pessoas pedem pizza, eu como cenoura crua, entendeu? E para mim não tem problema, entendeu? Isso para mim tá tudo ok. Eu só vejo como é que as pessoas comem errado hoje em dia, né? É, Não tenho medo, eu vejo que no caso do meu filho, né, acho que um aspecto muito importante, o que eu tento passar para ele, e quando eu posso levar ele para o hospital, ele fica lá: "Papai, me dá o telefone, deixa eu jogar videogame, aqui é boring, aqui é boring". Eu falo: "Meu filho, aqui eu tô te trazendo aqui, porque essa aqui é a realidade da vida, entendeu? Espero que não seja a sua, mas hospital é um lugar que todo mundo um dia vai ter que vir, né. Então se ele for melhor, é bom para todo mundo". E eu tento passar para ele esse lado não de luta, mas acho que é lucidez, essa é a palavra, lucidez. A minha vida é assim, né, e eu nasci essa doença tem na família dos Gamboge, várias pessoas têm, eu tenho um primo que está transplantado, está muito bem, e é isso, entendeu? Eu tenho, como você sabe, a minha doença, eu tenho 10 quilos de rim, basicamente. Quando eu tirar eles, vai me dar um alívio muito grande, né? Não vou ter mais sangramento na urina, que sempre me incomodou, né? Psicologicamente, você acorda depois de um dia que você fez exercício, vai fazer xixi, tem lá sangue, tem sangue, sangue. Aquilo fica sempre na cabeça. Pô, isso tá vindo, né? Isso vai dar infecção, vai piorar, vai melhorar. Então, no meu caso, e também aquilo que você falou um pouco do seu pai, como isso já vem na nossa vida há muito tempo, eu não ve eu quero para mim é a luz no fim do túnel, entendeu? Então eu tô tô animado. O dia que me ligar, falar assim: "Ó, a nefrectomia é amanhã", falo: "Nossa, eu quero", Você trata de me avisar, hein? viu? Esquece, não. Eu tô É, feliz, mas, incomodado um pouco, né, com todas as desinformações e assim, as pessoas veem como se fosse uma coisa de, né, de outro planeta. Gente, a gente já
tem um monte de satélite em órbita, a gente já vai explorar Marte em breve, Faz cara. coisa muito mais difícil, né? A humanidade já está tão avançada, né? E eu acho assim, se eu penso assim, se eu falhar, se der alguma coisa errada, ou não, acho que todo mundo falha, entendeu? Todo mundo perde, porque é uma coisa simples hoje em dia a solução, né? Tem um vizinho meu que ele construiu um avião sozinho. Ele mudou recentemente. Mas ele era piloto de avião, ele é piloto, e nas horas vagas ele construía um avião. E conversando com ele sobre a minha doença e tal, ele é aquele cara que, com a impressora 3D, ele faz o que ele quer. Ele falou: é impressionante, o que você precisa é de um sistema de filtração novo, não sabe? Apesar de, claro, tem hormônio junto, tem outras coisas que o rim faz também, Sim. mas aí outra coisa que eu fico pensando, o meu pai, como você lembra, em 1998 ele removeu um tumor, né, hipofisário. Eu lembro ele chegando em casa com a cicatriz, meio a metade da cabeça careca, a cabeça dele foi aberta de orelha a orelha. Eu lembro. 1998, com muito menos tecnologia, e ele tá até hoje aí, entendeu? Super Levando a bem, vida vida. normal. Então é E, isso. assim, a gente tem que ter em mente que todo procedimento tem riscos, né? Tem riscos e tem chance de falhas, né? Uhum, E então, com certeza já te falaram isso, quais são as taxas de sucesso é, e as taxas de falha, elas são baixas, uhum, mas elas existem, né? uhum, E assim, o que a gente tem visto agora, que assim, a vida do transplantado é ficar equilibrando pratos, porque os uhum, imunossupressores, eles causam efeitos colaterais também. uhum, uhum, Então, a gente tá, e meu pai, ele está super bem, vida normal, sem sintomas, mas ele tem questões renais para serem avaliadas, entendeu? Ele ainda tem problema de rim, uhum, entendeu? Né? claro. Então, assim, a médica ela tem que ficar equilibrando pratos aí, né? Uhum, Manejando, e isso assim, a gente tem que ter. Isso foi um motivo de angústia no início para mim, porque a gente acha que vai ser tudo lindo, né? E aí uhum, vão acontecendo pequenas, né? Uma proteinúria aqui, um aumentinho da creatinina ali e uhum, tudo. Mas assim, isso pode acontecer, né? Não tô falando uhum, vai acontecer, cada caso é um caso. Então a gente uhum, tem que aprender, tem que estar ciente que isso pode acontecer né, focar no cuidado. A questão da imunossupressão uhum, é uma questão, né? Então, assim, requer cuidado. Então, né? Então, a máscara aí, meu pai, né, hoje em dia ele tá mais tranquilinho, mas tá vindo uma ondinha aí, talvez, de Covid. Eu falei, garra na máscara aí, uhum. Toma né? cuidado. Ele sempre foi Toma cuidado. cuidadoso ou não? Sempre foi cuidadoso, sempre foi muito Uhum. cuidadoso. Isso já E ajuda. ajuda. Então, mas assim, né, cuidado redobrado e tudo. Então, assim, e sempre vai ser uma questão, né? Então, a questão da imunossupressão, o risco, né, de Uhum, doenças infecciosas, que para ele, eu pegar uma gripe, alguma coisa assim, né? Eu pegar Covid, tudo é tranquilo. Agora, para ele é outra história, né? uhum. Então, a gente tem que tá, a gente não pode esquecer disso, Esse né? monitoramento, né? É. Esse monitoramento, esse cuidado, essa preocupação, né? Mas assim, a qualidade de vida do transplantado é outra, né? Então, assim, é vida Eu, eu não sei normal. eu não sei se eu te falei, Isabela, mas tem um cliente da empresa que eu trabalho, ele trabalha, ele é dono de uma fazenda de leite. A família dele tem a doença do rim policístico, é, e a mãe dele recebeu de um irmão, tem 40 anos de transplantada, e a compatibilidade foi tão alta, Irmão é o melhor dos cenários, né? e ela toma zero de imunossupressor, zero. Ela estava tendo alguns efeitos colaterais, e o médico foi cortando a dose, cortando a dose, cortando. Ela falou assim: vamos experimentar sem imunossupressor? Tirou Uau. 100% É, na vida normal.
O meu Que é pai, caso que é ele raro, né? toma É uma raro. dose muito baixinha também, Aham. sabe? Ele Hã. tem essa questão de compatibilidade é um negócio muito complexo. Eu não vou falar nada aqui, porque É qualquer é coisa que eu falar, eu posso estar falando besteira. Mas é. ele tem um fator lá e é um negócio chama painel lá, e que o dele é zero. E isso, assim, é muito bom, sabe? Uhum. Então, a dose de imunossupressor dele é muito baixa. Então, ele não tá no zero, não, mas ele toma dose muito baixinha de imunossupressor. Mas tem casos que precisa de dose maior. E aí, assim, é o que eu falei, é equilibrar os pratos, né? Os Tem conco riscos e os benefícios. Isso aí é, tem. eu acho que uma coisa que talvez eu tenha dificuldade é que eu hoje eu tomo muito probiótico, alimento a minha nutrição hoje é de basicamente de atleta totalmente saudável, e eu acho que quando eu tiver, você me corrija se eu estiver errado, mas eu vou ter que tomar menos, estimulante do sistema imunológico, né, menos probiótico e para não deixar o meu sistema imunológico muito, né, vamos dizer assim, ativo, se essa é a palavra. Eu vou sentir falta de beber minhas kombucha, minhas eu vou ter que beber Ah, mas acho kombucha que morta, sem probiótico. isso aí eu acho que é super válido, né? Teve uma época que a nutricionista do meu pai, eu falei com ela, eu falei assim, ele pode tomar kefir e É. tudo? Aí ela falou, não, pode. E aí ele aprendeu a tomar kefir comigo. E aí estamos sem muda de kefir, perdemos a muda. Aí eu arrumei muda de kombucha, faço kombucha, só que a kombucha ele já não gostou. Mariana falou que não, meu pai não gostou da kombucha, não. Eu falei, não, então temos que arrumar a muda de kefir para ele. E ele adora, ele Mas toma com. ele pode tomar à vontade mesmo depois de transplantado? Pode. Ela não falou nada, não. Pode. Bom saber. Eu vou é um caso também de, claro, tomar cuidado com o nível de proteína que você está ingerindo, né, deixa o rim novo, para quem vai receber, é como se fosse ouro, né, uma Uhum. joia preciosa, então tem que tomar muito cuidado, mas eu acho que também É, é seguir as recomendações médicas do nutricionista, mas também isso. tem um lado da experimentação. Me falaram aqui que eu não ia poder ficar usando muito probiótico, entendeu? É, Então eu não gostei dessa informação, porque eu gosto de beber e eu me sinto bem. Mas vamos ver também como é que meu corpo vai reagir, é. né, depois. Uhum. Eu acho É. que isso vale muito também, né. Acho que isso varia de conduta É, médica, tudo, é, conversar sempre com o médico, com o nutricionista, né, uhum, e tudo. é, Então, assim, meu pai não teve restrição, não. aham, Mas, né, a gente tem que ver o que o médico acha de melhor, sim. sempre. Isabela, a gente já tem mais de 1 hora aqui, vamos fazer um top 10 bate-volta, pra gente encerrar, e se as pessoas compartilharem essa ideia boa, a gente faz mais, né. Mas se a gente não ficar famoso, a gente fez a nossa parte, valeu muito a pena. Ok, vamos lá. E são 10 perguntas aqui para terminar e a gente encerra. Tá bom. Ok, número 1, para também, tipo, uma recapitulação. Um rim que você doou faz falta? Não. Eh, depois de 2 semanas que você doou, dói e até hoje tem alguma dor? Gastei mais ou menos 2 semanas para me recuperar. Foi o tempo que eu fiquei afastada do trabalho. E aí, hoje em dia, eu não tenho dor nenhuma. Demorei um pouquinho mais para voltar à atividade física. Gastei 2 ou 3 meses para voltar, sabe? Mas, Uhum, assim, voltei a trabalhar com 15 dias de operada. E aí, assim, uhum, o resto você vai voltando aos poucos, né? Então, mais 15 dias eu já estava trabalhando. uhum. Seu pai tem alguma característica feminina hoje? Não, Isso é uma zero. coisa que isso é uma coisa que a gente não discutiu, né, quando existem diferentes sexos ou outras coisas, mas fica para a É. próxima. Como é que seu coração sente hoje por essa ação? Gratidão de poder ter conseguido fazer isso pelo meu pai. Uhum. Qual é o seu maior cuidado hoje? O maior cuidado
tentar levar a vida mais saudável possível, assim. Mas, assim, o mais normal possível, mas de forma saudável. Uhum. É, Tem grandes modificações na é. minha rotina. Na verdade, você ganha muito com isso, porque a gente é igual, você muda a chavinha na cabeça, tipo, a vida tem que ser ela saudável, a gente vive melhor, né? No seu Uhum, caso, sem tem dúvida. um porquê, mas que você ganha em vários outros aspectos também. Sim. Eu falei com o meu doador essa frase, você confirma se ela é verdadeira. Um rim a menos para ele não vai fazer falta e para mim vai dar a minha vida de volta. Totalmente verdade. E 2 perguntas para mim, se você tiver, para terminar. Eu não tenho pergunta, não. O que eu posso falar é que, assim, isso eu tentei tirar isso para minha vida. Isso não serve para a questão do transplante, ou serve para qualquer situação da nossa vida. Essa foi a questão mais importante que eu vivi na minha vida, mas qualquer outros desafios vão vir na minha vida, com certeza, né? Mas o que eu posso dizer é que eu estou tentando aprender com isso é confiar no processo. A gente tem Uhum, que fazer a nossa parte, mas os percalços, né? As coisas não vão sair da forma retilínea e certinha que a gente está planejando, né? Mas a gente tem que confiar no processo. uhum, Então, fazer o que a gente tem que fazer, deixar o controle, porque a gente não controla tudo, né, que está ao nosso redor. Então, a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer, não desesperar e confiar no processo. no processo, no caso do transplante, ou você fala o processo da vida? No processo da vida. No É, caso foi do transplante, mas por isso que eu tô falando, isso serve para a vida. uhum, E aí eu vou, o que você falou assim, porque eu e seu pai estamos vivendo isso há muito tempo e tudo, então a gente trabalhou nossa cabeça. Concordo em parte com você, porque tem hum, gente que vive questões aí e não são positivas, não são resilientes, reclamam, às vezes vivem coisas muito menos pesadas, né? uhum, E não sabem encarar da forma que você encarou, que você está uhum, encarando, que meu pai encarou. Então, isso, assim, eu bato palma para vocês, né? Eu falo que, assim, eu e meu pai, comparando, eu me desesperei muito mais que meu pai. Eu não estava vivendo na pele e eu me desesperei muito mais. Então, eu uhum, falo que nessa prova da vida, meu pai tirou nota 10. Eu tirei o 6 ali para passar. Sabe assim, sabe quando o professor uhum. arredonda a nota para você passar? Entendeu? Já Então, aconteceu algumas vezes comigo na UFLA. pois é. Então, assim, o professor deu aquela arredondadinha para eu passar, porque eu não soube confiar no processo. Entendeu? É, E meu eu pai e você aí estão sabendo seguir. Então, assim, meu pai foi nota 10. E aí, assim, agora, então, né, nas provas da vida, é, o que eu tô tentando tirar disso é estudar um pouquinho mais para tirar 10, para tirar uma notinha melhor e confiar no processo, uhum, entendeu? é, Então, é isso que eu tenho para falar para você. lição é lição para a vida. Tinha só para a gente terminar, o meu comentário final. Tinha na verdade, ele era dono de uma farmácia no estado de São Paulo, ele entrou em contato comigo que ele queria migrar para o Canadá, trabalhar aqui, vender o negócio no Brasil, com 45 anos e tal, e eu senti que nas mensagens que a gente ficava trocando, ele estava muito com medo. Eu não sei se eu vou dar certo, eu estou vendendo tudo aqui, eu tenho 2 filhos pequenos para criar, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí um dia ele mandou as mensagens, eu estava meio para baixo, aí eu respondi para ele, eu falei assim: "É tudo questão de perspectiva. Eu não sei nem se eu vou estar vivo ano que vem, né. Se Mas eu você também não vier". sei. É, mas estatisticamente a minha chance de não estar é maior.
Mas que é só entender como é que a biologia funciona, não tem problema. Eu falei para ele: a questão é, se você vier e falhar e aprender com o processo e passar para os seus filhos que falhando você lutou e que a vida é assim, você está vencendo. Escrevi É, para ele assim, entendeu? Então é questão como você vê as coisas. É só isso. com certeza. A gente tem que Então, aprender com os erros, né, também. Erro também tipo, ensina. a Falha gente ensina. vai. É uma coisa que a gente vai aprendendo também. Profissionalmente, quando tem um dia difícil, tem uma decisão difícil, tipo, você respira fundo, dorme aquela noite, no dia seguinte você acorda, você pensa um pouco mais, né? Toma ações importantes em momentos que você está mais racional, né? E com relação a isso também, a gente na nossa vida, no estado de saúde também. No meu caso, o meu avô, eu vi o meu avô que tinha isso, a minha mãe tinha, eu tenho. E então, quando vem a cirurgia, né? Claro que você falou muito bem, eu não vou estar curado depois, ainda vou ter doença renal, né? Mas eu vejo como uma cura, entendeu? Então, Claro, para claro. mim é vida nova. Isso aí. Muito obrigado, Isabela. Um grande abraço, um beijão. Um beijo para seu pai, para Mariana, para Então, sua mãe. estamos aqui torcendo Isso aí. e E tomara que agora eu que esse vou. bate-papo aqui sirva para Não, esclarecer, para levar é, informação a é. quem está precisando Não, e eu, saber. eu espero fazer mais agora, depois, se tiver que fazer hemodiálise, começar a falar também, e as pessoas vendo. Tem muitas pessoas que hoje me inspiram na internet, né? Graças à tecnologia, você vê pessoas que estão trabalhando, né? Essa britânica que corre maratona, tipo, ela o Instagram dela chama Queen of Dialysis. E ela dá entrevista no mundo inteiro, dá palestras motivacionais, né? E ela fala assim: eu posso morrer amanhã, então eu aproveito cada dia como se fosse o último. E eu aproveito, a minha vida ela é mais intensa do que a maioria das pessoas, né? Com Então, certeza. Você não está se preocupando em ficar lamentando e ficar, né, não, culpando a vida. Você está se não, ocupando de coisas culpar a vida eu nunca mais culpei. produtivas. Culpar a vida eu nunca culpei. É, É essa a ideia. eu tenho que ficar só um pouco calmo. Quando eu vejo que pessoas que não querem muito ajudar no sistema de saúde, eu fico um pouco nervoso. Eu tenho só que acalmar. A Érica, a Érica fica Eu assim, esbravei. calma. Meus surtos eram por causa disso, a grande É, maioria. É um exame que deu errado e tal, entendeu? é, Nossa, eu ficava louca, louca. mas é isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um bom domingo aí. Aproveite. Você também. Dá um beijo em todo mundo aí. Tá bom, um beijão. Tchau, tchau.